A gente sempre fala dos CGs no filme, que são aqueles personagens produzidos pelo computador. E muita gente fica se perguntando assim, poxa, mas como que faz para fazer esses personagens? E nesse vídeo eu vou te explicar como que é esse processo. Bom, qualquer pessoa pode fazer um personagem em 3D atualmente, inclusive integrá-lo de forma super realista a uma cena. É um processo que é possível, mas é um processo bastante desafiador, assim, sabe? Isso demanda uma curva de aprendizado importante, mas é um processo muito gratificante, principalmente se você é apaixonado por isso. Então, como é que funciona? A primeira coisa, antes de fazer um personagem, você fazer um desenho desse personagem. Fazer o desenho, você vai conseguir alterar muitas coisas muito mais rápido antes de ter certeza que você vai passar para o processo de construir esse personagem digital. Isso geralmente é feito ou no papel mesmo, ou em algum software de desenho. Um que é muito utilizado é o Photoshop, tem o Procreate, enfim, tem vários. Depois de ter esse personagem desenhado, validado, você vai esculpir esse personagem. A ferramenta padrão para fazer esse processo de escultura é o ZBrush. Software, você vai subdividindo uma esfera e vai detalhando esse personagem. À medida que o personagem vai ficando pronto, você vai dividindo mais e mais essa malha para conseguir fazer nos detalhes. No final do processo, você tem uma forma geométrica do personagem todo cinza. Depois da escultura, você vai precisar fazer um processo que a gente chama de retopologia, porque no processo de escultura você tem que dividir muito a malha e dividir de forma mais aleatória para você conseguir chegar na forma como você quer. Para conseguir animar essa geometria, você precisa fazer uma topologia mais limpa para que o computador consiga suportar isso, consiga lidar com um número adequado de polígonos para não travar e também para que essa geometria ilustre mais ou menos a forma anatômica daquele personagem. Então, por exemplo, ao redor da boca você precisa de loops, né? Porque quando, por exemplo, quando eu abro a boca para cá, a minha bochecha entra para dentro. Tudo isso você consegue simular com a topologia correta. O processo de retopologia, um processo bastante técnico. Tem gente que ama fazer isso, a grande maioria detesta, eu mesmo sou um que detesta. E para nossa sorte, cada vez mais o computador consegue fazer isso de forma automática e gerar cada vez melhores resultados. Nos filmes, nos games de forma geral, é um processo ainda que é feito manualmente. Depois desse processo de retopologia, vem o processo de UV. Então, assim, você vai precisar colorir, texturizar esse personagem. E antes de texturizar, você precisa abrir esse personagem. Então, é como se você pensasse numa embalagem, um rótulo. Você tem que soltar aquele rótulo e esticar em cima da mesa para que você consiga pintá-lo da melhor forma possível. Ter certeza que não tem overlapping, que não tem uma malha passando por cima da outra. Enfim, não vou entrar em detalhes muito técnicos para não complicar. Esse vídeo é uma introdução de forma geral de como que funciona. Mas depois de fazer o processo de UV, tanto o processo de retopologia como o processo de UV a gente faz geralmente no Maya, é o padrão da indústria. Então a gente leva para o Substance para fazer a parte de textura. Então essa é a parte que a gente vai colorir o personagem, colocar os materiais que eu falo assim, a pele do personagem tem um material, o cabelo tem outro, a roupa tem outro, o escudo, a armadura tem outro. E a gente controla absolutamente todos os parâmetros físicos desses materiais. O nível de difusão, de reflexão, de refração, todos esses parâmetros físicos são ajustados também nesse software e depois você pode ajustar também na parte de renderização, mas enfim, a gente faz nesse software e colore micro detalhes, é muito bacana. Além do Substance, existe outro software que é o Mary, que é muito utilizado também, muito utilizado em Hollywood, os dois são, digamos assim, padrão da indústria. Depois de texturizar, a gente tem o processo do rigging. O rigging nada mais é que a gente criar os controles para que a gente consiga animar o personagem. Então a gente coloca um controle na mão para esticar a mão do personagem, nos pés, na cabeça, no olho, na boca, enfim, em todas as partes do corpo. E a gente coloca os bones também, que são os ossos, para a gente conseguir deformar esse personagem da forma certa. Então, por exemplo, se eu quero deformar o braço para fazer para cima e para baixo, eu tenho que colocar uma joint aqui, a outra aqui, e aí eu vou ter um osso aqui. Quando eu puxar esse controle, o braço vai fazer assim. Esse processo do rig é um processo bastante técnico também, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu também não gosto, eu gosto dos processos mais ligados à parte artística, mas aí a gente tem o personagem já pronto para ser animado. A parte de animação é a parte que mais toma tempo, porque é um processo extremamente trabalhoso. Se eu quero, por exemplo, eu fazendo isso, você tá um keyframe aqui, outro keyframe aqui, para esse controle desse braço, tem que fazer a mesma coisa com o outro braço, essa movimentação dura 1 segundo, por exemplo, eu tô trabalhando 24 frames por segundo, eu tenho que setar
respeitar todos os frames de intervalo nesse movimento e, assim, eu tenho que fazer com que esse movimento não seja muito mecânico. Quando eu mexo aqui, por exemplo, ó, o meu ombro tá mexendo, minha cabeça se mexe um pouquinho também, porque senão fica um movimento muito robótico. Enfim, esse processo de animação leva bastante tempo. Depois, quando você vê um filme da DreamWorks, por exemplo, fica observando nos créditos a quantidade de animador que trabalha naquele filme. E aí, depois disso, terminou? Não. Depois disso, tem a parte dinâmica. O cabelo, as roupas, elas não são animadas frame a frame, elas se movem de forma dinâmica. Então, por exemplo, se eu tô com uma seda no braço aqui, eu faço assim, a seda vai reagir à física daquela situação e vai se deformar de acordo com as características físicas daquele objeto. Se eu tenho um cabelo muito grande e eu tô uma cena com muito vento, meu cabelo vai voar de acordo com aquela física daquela situação. Então, tudo isso é feito posteriormente à animação, é feito o cálculo desses elementos dinâmicos. É uma tarefa que demanda muito poder computacional, que é extremamente pesado para o computador, mas é uma coisa assim que deixa a cena, deixa a animação muito mais bonita, valoriza muito mais o trabalho. Ah, mas aí depois disso tá pronto. Ainda não. Depois disso a gente tem que fazer o processo de lighting, que nada mais é que colocar a iluminação da cena. A gente vai colocando os vários pontos de luz, a gente está trabalhando num filme que é live action, a gente tem que dar um match, né, entre a luz que foi gravada fisicamente, né, com os atores, com a luz do que está sendo feito digitalmente. Enfim, é um processo que envolve muita arte, envolve muita visão do diretor, né, do que ele quer para aquela cena. A iluminação conta muito da história da cena do filme. Aí depois disso está pronto? Não. Aí depois disso entra a parte de renderização. Então é a parte que você vai mandar todas essas informações para o computador, ele vai ler isso tudo e vai renderizar de forma fisicamente acurada. É um processo extremamente longo, dependendo da complexidade da cena. Pode ser assim, muito longo. A Pixar, por exemplo, tem uma sala gigantesca de computadores só para conseguir renderizar as cenas dos filmes deles. Depois disso, a nossa cena está pronta. E depois disso, a gente tem a primeira cena. Vai depois para um trabalho de pós-produção, de coloração ou de composição, e aí outros softwares são envolvidos para fazer esse processo. A coloração geralmente é feita no DaVinci Resolve, a composição, se for um live action, pode ser feito no Nuke, enfim. Só uma coisa que eu estava esquecendo de falar, a animação geralmente é feita no Maya, no Blender, alguns estúdios, eles mesmos desenvolvem os softwares deles de animação, e a renderização, existem vários renderizadores que são utilizados nos principais filmes de Hollywood. Um que é muito utilizado é o Arnold, tem o V-Ray, os softwares de renderização da Pixar é o RenderMan. A parte de simulação de explosões, de tornados, geralmente é feita na Houdini, e as roupas, na grande maioria das vezes, são feitas no Marvelous Designer, e é o padrão para fazer roupa. É um trabalho muito grande, envolve muitas competências, envolve muitas pessoas brilhantes que trabalham nesses filmes, mas é um processo cada vez mais acessível, é um processo que pode ser sim feito por uma pessoa só. Eu mesmo já fiz algumas cenas, tanto em live action como totalmente 3D, eu vou deixar passando enquanto eu falo isso aqui, mas é uma coisa assim que vale a pena estudar, porque é cada vez mais tendência, o mercado demanda cada vez mais isso. Então tá bom, espero que vocês tenham gostado do filme, deixa aqui nos comentários se vocês acharam e até a próxima.